lá, certo? Tem algumas pessoas que não estão fazendo as atividades, então tenham cuidado, certo? Façam as atividades tudo direitinho, ok? Porque essas notas vão compor a nossa avaliação final, né, da segunda unidade. Então, eu necessito que vocês estejam atentos ao Classroom, ok? Alguém teve alguma dificuldade com o link do Classroom, as atividades? Eu vou corrigir com vocês hoje aqui. Hein, pessoal? Alguém teve alguma dificuldade? Bota no chat. Estou olhando aqui. Pronto. Tranquilo. Então, pessoal, deixa eu só falar aqui que os slides rapidinho, tá? Aqui, ó. Essas foram as nossas atividades aí que tá mostrando aí na tela. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Aqui essas foram as nossas atividades, que foram da página 13 a 15, tá? Questões de 1 a 6, ok? E da página 19 e 20, questões de 1 a 6, certo? Então, vocês têm que estar atentos em relação a isso, certo? Foram 12 questões aí rápidas e foi bem tranquilo, ó. A gente usou muitas questões dos artículos, né? Se você olhar aqui nessa primeira questão que aparece aí para vocês, tá lá no livro também, né? Tá bem lá no livro, como a gente fez essas atividades específicas, certo? Aqui diz, ó, observe cada caso e marque a alternativa correta de acordo com os usos dos verbos ser e estar, certo? Bem tranquilo. E o sujeito do verbo. Foi isso que a gente fez nessa questão, certo? E aqui é uma pergunta. Você vê que aqui, ó, nessa letra A, ele centra uma pergunta, né? Que isso, tá? Na verdade, a pergunta é o que é isso, né? Se está no singular, então vai ser o verbo ser estar esse, certo? Como a gente citou lá, hein? Que es isso, certo? Es um prato típico de Chile. Ou seja, o que é isso? É um prato típico do Chile. Então a resposta vai estar. A resposta dessa letra A vai ser es e esse, certo? Bem tranquilo. Dessa nossa última atividade aí. Ok? E aqui é a mesma coisa. Donde los alumnos. Ou seja, a gente já está procurando, né? Ou seja, onde estão os alunos? Como ele vai estar no plural, né? Alunos, não é está, vai ser estão. Ou seja, donde estão os alunos, tá? No sei, no soy de aqui. Ou seja, a alternativa correta vai ser essa aqui. Estão e soy. Onde estão os alunos? Não sei, não sou daqui, certo? Não sei, não sou de aqui. Ok? Vocês vão achar as alternativas corretas na letra B. A mesma coisa na letra C, certo? Você vê aqui que tem a interrogação invertida, certo? Que vai ser a pergunta, tá? Que simula que é uma pergunta. Ok? Então aqui, os destinos, certo? Se de Pequim. Você sabe que a gente está falando no plural, a gente está falando do chinês, né? Chinos. Ou seja, aqui já sabe que não é se, vai ser som, né? São nos destinos se. Eles respondem se somos de Pequim. Ou seja, vocês são chineses? Sim, somos de Pequim. Ou seja, a alternativa correta é essa aqui, né? Somos e somos, é a primeira sentença. Certo? É a primeira sentença aqui. Letra D, que te passa? Que te passa? Aí vem, né? Você está falando, ele faz uma pergunta a você. Como você está, né? O que está acontecendo? Aí você está no modo, ou seja, você está, né? No caso, estou um pouco cansado. Ou seja, está aqui, né? Estou.
Que te passa? Estou um pouco cansado. Aqui, estou um pouco cansado. Ou seja, você vai confirmar, estou um pouco cansado, na letra D. Certo? Letra E. Quem, tracinho, essa chica tão guapa? Mi novia. Por quê? Ou seja, você está se referindo a alguém. Ou seja, quem é uma pessoa só, né? Quem é esta chica tão guapa? Né? Ele é a mesma coisa aqui. Mi novia. Por quê? Ou seja, o cara pergunta, né? Quem é essa menina tão bonita? Aí o cara responde, é minha namorada. Por quê? Entendeu? O cara leva um apavoro aí, né? Então, a sentença correta vai ser esse e esse, certo? Quem é essa chica tão guapa? Es mi novia. Por quê? Certo? É só ter todo o cuidado necessário aí. A mesma coisa aqui, ó. Esta película, certo? Novamente, está se referindo a um filme específico. Esta película é muito aburrida, tá? A mesma coisa. Este filme é muito cansativo, né? Muito chato, muito aburrido, muito aburrido, tá? Aqui, o G, tá? Aqui, lista. Pergunta, né? Lista. Lista significa pronta, tá? Se vamos. Então, estou perguntando, né? Um momento, ou seja, estas listas, ou seja, está pronta? Se vamos, ou seja, estas lista, ok? Mesma coisa aí. Na letra H, temos estas madalhinhas, tá? Estão muito ricas, porque no plural. Estão muito ricas e a mesma coisa. São muito originais, porque está no plural. Então, é estão e são, certo? Estão e são, ok? Aí, temos aqui a exclamação, muito orgulhosos de ti. Muito buenas comigo, certo? Ou seja, tá no plural, então a gente diz, estamos muito orgulhosos de ti, certo? Sois muito buenos comigo. Então, a mesma coisa. Aqui, ó, estamos muito orgulhosos de você. São muito bons comigo. Ok? Alguma dúvida, pessoal, aí nessa questão? É bem tranquilo. Que você analisar direitinho. Nessa letra aí, na segunda parte, qual seria o Sim. verbo? O verbo. Qual que você está falando na letra I? Isso? Na segunda parte, tem a primeira parte de cima e tem a parte de baixo. Então tem essa parte aí, certo? Ele fala, são muito buenos, tá? Ele fala da comunicação. Sois, certo? Ok. Dúvidas, pessoal, aí? Deu para entender bem aí? Beleza. Conseguiu entender, ouvir, né? Beleza. Aqui meu som tá falhando um pouco. Acho que é o microfone, mas tive uns problemas técnicos aí. Você usa computador, né? Uso os dois, o computador e o celular. Certo? Então vão marcando, certo? É porque eu não tô com acesso aqui do chat, hein? Entendeu, Sara? Qualquer pergunta, se você não entender, eu repito. Não tem como colocar no chat aqui agora, porque eu tô com o computador aberto numa aba e a câmera é na outra, entendeu? Não é na mesma aba, entendeu? Porque a câmera do meu notebook não presta. Aí eu uso o celular de câmera e o notebook de computador. Entendeu? Mas qualquer resposta, se você não conseguiu pegar, você fala que eu repito. Ok? Então temos aqui, ó, na segunda questão, então, como nessa resposta que eu lhe falei, né? É do verbo ser ou estar, né? Do verbo som aqui, que ele fica oculto, né? Temos aqui também, completa os espaços com os verbos no presente indicativo, de acordo com o sujeito. Certo? Então, você vai ter
Sujeito oculto. Ok? Então, aqui na letra A, acompanha isso, eu vou falando direitinho aqui na letra A. Ó. Como conhecer a patologia de um transtorno obsessivo compulsivo? Ou seja, a gente utilizou o presente de indicativo, a gente estudou como conjuga. Então, é o que está acontecendo normal, certo? Esta conduta, ou seja, quando a gente fala essa conduta, do verbo renerar, então vai ser renera. É só tirar o R, né? Não é algo que está no presente. Então, essa conduta renera, tá? Renera, certo? Ou se escreve genera, né? A gente pronuncia renera. Doses elevadas de sofrimento e mal-estar. Ok? Bem tranquilo aí. Aí temos aqui, ó. Depois temos consume demasiado tempo em tarefas improdutivas e inúteis. Ou seja, de consumir, consume, tá? Aí vemos aqui. Essa parte ele fala que o transtorno obsessivo compulsivo ele traz doses elevadas de sofrimento e molestar, né? Demasiado tempo você perde em tarefas improdutivas e inúteis. Ou seja, como posso dizer? É tipo um vício, né? São coisas que você tem que ter um cuidado específico, certo? São coisas que você tem que ter um domínio, ok? Entenderam, pessoal, até aí as sentenças? A gente não perca muito tempo, beleza? Então, temos aqui a continuação. A necessidade de ordenar provoca, né? Provoca verdadeira angústia. A menudo los pensamientos obsessivos tienen un componente estrafalario. Ou seja, tem um componente muito de vício, né? Muito forte. Aí, e de colocar? Se é eu coloco, né? Tu colocas, lembra, no presente indicativo. Ou seja, se não coloco, em tal disposição, ocorrerá tal coisa. Você não falou não, acho. Oh. Colocar? Isso. Eu falei agora nessa sequência. Se no coloco, certo? Se é eu coloco, certo? Se não coloco em tal disposição, ocorrerá tal coisa. Ok? Ou seja, se não coloco em tal disposição, ocorrerá tal coisa. Ele fala sobre transtorno. Basicamente, você tem que analisar os fatores que levam a essa transição de texto. Ok? Dúvidas, pessoal, aí? Letra A. Não. Qualquer coisa, é só perguntar aí, ó. E a segunda, eles falam sobre as redes sociais, tá? As redes sociais já não... Mesma coisa aqui. Se a gente tá falando no plural, já não são, certo? Um escaparate de retratos adolescentes, certo? De novo, quando a gente tá falando sobre jovens, são a mesma coisa aqui, né? São aqui. Se a gente tá continuando no plural. São jovens, pero não inconscientes, certo? Se é saber aqui de eles, quem é eles? Eles sabem, tá? Então, pero não inconscientes, sabem que em esse território a privacidade não existe, tá? Não existe. Aqui a gente já está no singular. A gente está se referindo a quem? A privacidade, né? A gente não está falando privacidades. Se fosse privacidades, privacidades não existem. Mas como é no singular, não existem, certo? E las de compartilhar. E las compartem, certo? Compartem, de compartilhar, certo? Com professores e familiares. Ou seja, nesse texto ele fala que a rede social é algo muito amplo, né? Você não é algo que fica preso, você vai adaptando situações, certo? Basicamente é o que demonstra as redes sociais. E aqui a gente tem a finalização. Su nuevo medio natural são as aplicações de mensageria íntimas e cercanas.
Ou seja, a rede social ela não está basicamente agora baseada em mensagem, né? Tem críticas, mensagens íntimas e mensagens próximas, né? De um e do outro. Por isso que eu falei que em espanhol a gente vai trabalhar muito questão sobre a tecnologia, né? E as próprias línguas, ok? Dúvidas, pessoal, aí? Acho que não. Não. Beleza, podemos prosseguir então. Ó. Beleza, ok. Tranquilo, Vitor. Pronto. Então, o que temos aqui, ó, na terceira questão, essa questão é para você verificar. Tô ouvindo minha voz. Tem alguém com o microfone ligado aí? Tô ouvindo minha voz aí. Desculpa. Beleza. Eu tava ouvindo meu retorno, beleza. Eu tava ouvindo meu retorno de voz. Então, aí, ó. A gente tem aí, nessa terceira questão, o seguinte, ó. Você vai, como eu disse a vocês, né? Tem um jeito de falar que a pessoa, ela traz uma linguagem formal e uma linguagem informal, né? Como eu disse a você, tu, para você falar, chamar alguém você, de um jeito informal, e os te, para tratar com respeito, né? E como na língua espanhola, também é tratado as questões tu e os te, certo? Então a gente tem aqui na terceira questão o seguinte, ó. Para decidir se vamos utilizar o tratamento formal ou informal, é necessário analisar cada situação. Sublinhe a forma verbal apropriada, levando em consideração esse aspecto. Certo? Então, a gente vai olhar aqui, ó. Na letra A, você vê que tem duas pessoas aqui se encontrando, certo? Uma pessoa que vem de viagem, né? Então ela vai perguntar, aqui é para você sublinhar, que tal está ou estás? Certo? A gente está falando de um conjunto amplo. Então, é que tal estás? Certo? Eu acho que é estás, porque elas não estão se beijando na bochecha, né? Geralmente, se quando se beijam na bochecha, é porque é conhecido. E rico não. Rico faz uma coisa dessa. Já, assim, fingindo que tá beijando na bochecha. É verdade. É verdade. Então, é isso mesmo, estás, correto. Ok? Tem uma proximidade aí. Certo? A letra B, temos duas opções. Es usted muy amable ou eres muy amable? Se você fala, as duas formas que você pode falar estão corretas, certo? Mas aqui você vê que é uma menina que está falando com uma senhora de idade, certo? Ou seja, envolve respeito, certo? Então, quando você trata alguém com respeito, você usa o usted. Então, es usted muy amable, certo? Ele não vai falar com uma senhora que mal conhece ou que vai desrespeitar, vai falar, eres muy amable, entendeu? Como você tratar com muita proximidade, certo? Então, a marcada é essa aqui, ó, es usted muy amable, certo? A mesma coisa aqui, na letra C. Aqui é uma moça de telemarketing, tá? E eles tratam muito senhor, senhora, né? Porque eles tratam com uma forma... Eu já trabalhei de telemarketing há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Tenho duas tias que trabalham com isso. Aí toda hora, senhora, senhor. É verdade. Eu trabalhei na Maluca logo quando ela lançou aqui. Em 2011, muitos anos atrás. Minha tia foi contratada em 2012. A diferença é pouca. Se não me engano, foi 2013. Mas agora como tá em casa, agora arranjou brabo. Eu fiquei muito tempo Eu fiquei 2 anos lá. Só que eu saí porque queria dar aula, né? Depois que me formei, eu saí. Depois que me formei, saí de lá. Então, a gente tratava dessa forma, né? Senhor, senhora, né? Eu atendia na Claro, não era atendimento claro, bom dia, era um... Até já perdi, porque tem outra... A gente tem que forçar a voz, né? Então, como chama é uma forma de respeito, né? Ou seja, você não vai falar como te llamas, como vai falar como se llama usted, certo? Porque você está tratando um cliente. E o cliente você trata de uma forma, estilo formal, né?
Então, é como se ele ama você, essa parte aqui. Certo? A mesma coisa de um garoto que está pedindo para o pai ensinar ele a tocar. Certo? O filho, um garotinho aqui, como o pai é mais velho, ele vai falar, né? Me ensina você. Certo? A mesma coisa. Me ensina você. Certo? A mesma coisa aqui na letra E, certo? Dentro aqui, ó. Deseja ou deseas algo mais, mas você está falando diretamente com a pessoa, ela está olhando. Então, é deseja algo mais, certo? Dúvidas, pessoal, aí? É uma questão muito simples essa aí, só reter um pouco de atenção, dá tudo tranquilo, ok? Então, prosseguindo aí o fio da meada, a gente tem a nossa quarta questão, tá? Com alguns fatores específicos, ó. Aqui já vai ter interpretação de texto. É um texto pequeno, porém, tem que ter uma análise concreta de como fazer. Veja bem, ó. Leia o texto a seguir e realize a atividade proposta. E vamos aqui descobrir o que está falando. Entrevista online a um crítico de cine de El País. Certo? Uma entrevista online a um crítico de cine de El País. Então, você tem que ter uma análise concreta que é uma entrevista, certo? Vai ter um emissor e um receptor, certo? Já que é uma entrevista. O emissor vai ser aquele que passa a mensagem, o receptor é aquele que assimila. Isso você vê em redação, português, certo? A mesma coisa vai funcionar aqui. Mas a ideia é que você vai pensar para o espanhol, certo? Então, temos aqui a pergunta e a resposta, certo? Então, vamos analisar aqui, ó, a pergunta. Estou lendo as perguntas que le formulan e não deixo de estranhar-me de constante tuteo. Ou seja, estou lendo as perguntas que lhe formulam, estou perguntar-me, certo? De constante dúvidas, né? Sou amigo, sua família. Ele fala isso, né? Creio que este país se tuteia demasiado e também se tuitea demasiado. Ou seja, ele fala sobre que hoje o pessoal lê bastante, pode ler bastante, e também você tuita bastante, né? Tuitea. Ele fala da tecnologia e livros, né? Já que é diferenciado a um escritor. E aqui ambos procedimentos incorrem frequentemente na banalidade ou no menosprecio. Que crê você a respeito? Ou seja, ele está falando das coisas, né? E ele fala exatamente que os procedimentos incorrem frequentemente na banalidade ou menosprezo. O que você vê que ele fala que crê você, certo? O que crê o senhor a respeito? Ele fala de um estilo formal, ok? E professor, aí porque tem dois E, não crê? Crer, é porque é assim. Não existe o R. É crer. Eu pensei que tinha um O. E botar um O, crer. Não tem não. É crer mesmo. Crer você. Ok? Então, ele faz essa pergunta de um estilo bem formal, né? Aí você vê aqui, ó, na resposta do rapaz, ele fala que eu trato sempre a los lectores oyentes e não sei como se denomina o que escreve nesse chat. Ou seja, ele fala que sempre responde aos leitores, certo? Diretamente com o chat. Ele usa a tecnologia para responder aos seus leitores, né? Talvez chateiros, Deus te. Ele também fala pro cara de um jeito bem formal, né? A lo mejor, tratando-me de tu, me siento mais cercano. Ou seja, tratando dos meus leitores, eu me sinto mais perto, né? Cercano, me sinto mais perto deles. Não sabem, lo dejo que estou, pero já sabem que me pagam por isto. Ou seja, os leitores eles não pagam apenas para que você leia os livros, eles tratam também pela proximidade, né? É nisso que você pensa. Então, de acordo com o texto, conclui-se que a primeira sentença ele vai falar: o leitor que faz a pergunta quer saber se seus amigos também estão participando da entrevista online. Nenhum momento eu citei isso aqui, né? Nenhum momento ele fala de amigos, ele fala dos leitores do escritor, né? Ambos, leitor e entrevistado, utilizam um tratamento formal
Requerido pela situação em que se encontra. Uhum. Sim. O usted foi o principal. Isso. E é um repórter famoso com um escritor famoso, né? Eles vão se tratar com respeito. Eles não se conhecem. E são posições que exigem uma certa quantidade de respeito. Então, a sentença está correta. E a última, o entrevistado se sente lisonjeado pelo tratamento informal adotado pela maioria dos leitores online. Não, né? Em nenhum momento ele sente isso. Ele se sente feliz pelos escritores estar atentos ao chat, né? Que ele se mantém. Ok? Aí que eu falo a vocês, se vocês não têm essa dica que eu falo a vocês do informal e formal dos tempos, essas questões você perde, entendeu? São dicas que ajudam muito. Isso aí é uma questão de Enem, basicamente, entendeu? Uma questão básica de Enem. Então, todo cuidado é necessário. Bem tranquilo. Dúvidas, pessoal, até aí? Não, entendi bem. Beleza. Então, a gente tem aqui, ó, a quinta questão. Novamente, a gente vai utilizar os artículos, né? Lá, las, lolos, unas, certo? Lembra bem, singular, plural, aquele que eu mandei lá pelo Classroom, tá? Então, temos aqui, ó, em redes sociais, ou seja, em las, certo? Em las redes sociais, porque é masculino, lá vai eu. É feminino, plural, né? Em las redes sociais, certo? Vai ser las. Peraí. Las. Oi? Las, isso. Aqui, certo? Isso. Aí vai ter um pequeno, tá? Um com N aqui, ó, na letra B. Em las redes sociais, um pequeno número de líderes são los, tá? Neutro, são los responsáveis pela rápida expansão da informação por meio de los seguidores. Ou seja, nas redes sociais é um pequeno número de líderes, né? Responsáveis pela expansão da informação por meio dos seguidores. Ou seja, de acordo, né? De acordo com um estudo, tá? Indefinido, um estudo indefinido, então já sabe, né? É indefinido, é um. Então seria ele, tá? Com um estudo realizado por la Escuela de Negócios Externo, Nova York, tá? Disse lá, feminino, na investigação, lá, investigação, certo? É feminino, investigação. Disse la investigação que las personas mayores de 30 años son las que más dejan influenciar e os homens são mais suscetíveis à frente das mulheres. Ou seja, ele fala aqui de um estudo, né, feita pela Escola de Negócios de Nova York. É uma investigação que as pessoas maiores de 30 anos, certo, são as que deixam se influenciar pelas outras pessoas. E os homens são mais suscetíveis em frente às mulheres, depois que passam de 30 anos. Então, é um estudo realizado. E aqui, aí já sabe, né, que é um estudo identificado. Como eu disse, aqui é ele, né? El estudio relaciona também a influência de las notificaciones de los usuarios de las redes. Ou seja, aqui é ele. El estudio. Qual os outros, professor? Certo, pessoal? Oi? Qual os outros? Qual deles que você está dizendo? Aqui é ele, não é. El estudio. Certo? É o... El estudio relaciona... O C, o D e o E. O D e o E? Que tu tá dizendo? E o C também. O E é lá investigação. Lá. Certo? O C é los. E o A é las. Certo? Las redes sociais. O D. O D que você tá falando é um. Um estúdio. Obrigado. Certo? E é lá, ok? Lá investigação, palavra feminina. Ok? Dúvidas pessoais é basicamente falando sobre tecnologia, certo? Muitos textos que você encontra no Enem vai falar sobre tecnologia. Novamente.
tá? E aqui a gente tem uma questão de Enem mesmo, ó. Como eu falei, também sobre tecnologia. Aí a gente bota um pouco a nossa cabeça para pensar, porque a gente bota a nossa cabeça para pensar, porque além de ideias relacionadas às atividades, tá? Além dos pensamentos relativos, você tem um acompanhamento, ó. Veja bem, quando você não tem um texto, ou o texto fica em segundo plano, como aqui, você analisa a imagem em si. Você vê os passos e você identifica o que o autor quer passar para você, certo? Isso se chama intertextualidade, certo? Isso você estuda em redação, você estuda em literatura. Intertextualidade? E também Como tem um assim? processo intertextual em espanhol. Intertextualidade é quando um texto fala de outro texto, ou quando acaba citando. Isso, há várias citações, correto. Mas intertextualidade existe em imagem também. E como você identifica o intertexto em imagem? Você tem ideia? Eu imagino de como. Peraí, a pergunta foi: como identificar intertextualidade em uma imagem? Observando o que Isso, ela em quer uma imagem, passar. Vou correto. Como está olhando, aqui. vou tentando ler alguma coisa. Isso que o autor quer lhe passar corretamente. Você é um receptor, certo? O que o emissor quer lhe transmitir é o que interessa para a questão. Sempre lembrem disso. Ok? Então vamos por detalhe, ó. Primeiramente a gente tem um título. Comunicação habitual em internet. Ou seja, comunicação habitual na internet. Como funciona? E aqui tem passo a passo, ó. 1, 2, e depois aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Certo? Vamos ver passo por passo. O usuário acende a um servidor. Por exemplo, para descarregar um arquivo. Ou seja, o usuário acessa um servidor. Por exemplo, para baixar, certo? Descarregar é baixar. Nossa, pensei que Carregar era, é sei carregar. lá, pensei que era Certo? outra coisa. Descarregar, baixar. Oi? Não. Não. Tem uma pronúncia meio forte, mas carregar é carregar. Com R. Mesmo, no meio. Carregar é carregar. Certo? Ou seja, ele baixa um arquivo. Você sabendo disso, você vê que o usuário ele vai manter um arquivo, sempre dados. Então você vê a transição do IP, a transmissão, ele tem uma transmissão do IP para o servidor. Mas aqui é só uma transição direta, certo? Se você usar algo que defenda, uma rede que defenda, o seu IP vai passar por uma série de defesas, certo? E aqui está em vermelho, que está aqui, ó. O usuário acessa um computador. Ordenador é computador, tá, galera? A um ordenador de la rede Tor. Ou seja, o usuário acessa um computador da rede Tor. Oi, Vitor, falou alguma coisa? Não. Eu ia comentar um negócio, mas era besteira. Ah, qualquer dúvida você tirar, pode tirar. Nenhuma dúvida é besteira, não. Pode falar. Não, eu sabia. É porque aí eu percebi que era falso coordenato. Quando eu vi essa primeira palavra pela primeira vez, eu disse Ordenador logo. É ordenador. E pronto. Aí quando eu botei É no verdade. computador, pronto, computador. Então, aqui temos aqui, ó. A mensagem sigue um caminho aleatório dentro da rede. Ou seja, a mensagem segue um caminho aleatório dentro da rede. Ou seja, não vai ser algo direto, né? Ele vai manter essa transição aqui. Certo? Temos também aqui, ó, na terceira. As comunicações são cifradas, menos o último salto. Quando a gente fala salto, a gente tem dois sentidos. Salto, saltar, é salto de internet. Salto quer dizer último acesso, a última transição. Certo? Isso é um fator utilizado pelos técnicos de informática. Como se fosse uma gíria. Salto, certo? Ou seja, as comunicações são criptografadas. A criptografia, né? Para defender.
E quarto, a petição chega ao servidor que desconhece o IP do usuário. Ou seja, sem o programa, há uma transição direta, sem qualquer defesa, pelo verdinho, e pelo programa Tor, que ele está mostrando aqui, há várias transições para a defesa do seu IP. Certo? Você viu que eu li a imagem, eu li mais a imagem do que precisei do texto. Certo? Isso é um processo intertextual. Ok? Lembrem disso, isso é bem importante. Isso chamamos de, quando há uma imagem com pouco texto, com alguns dados assim, demonstrando coisas, chamamos de infográfico, certo? Infográfico. Ok? Temos aqui, ó, o infográfico explica, eu tenho o nome aqui agora que eu vi, o infográfico explica o funcionamento do software chamado Tor. Tor realmente é um programa que é uma cebolinha bem legal. Tem para computador. Que, segundo o texto, é criado para apoiar a espionagem do governo dos Estados Unidos. Claro que Nada não. disso, não? Onde no texto diz isso? Na verdade, foi o Estado Onde Unidos é que que diz desenvolveu isso essa no texto? tecnologia, foi, mas não tem nada a ver. Se ele fizesse isso, provavelmente os outros governos descobririam, né? Aí é que tem. Teve negócio do Uhum. Trump que disse que Então, os hackers sabotaram você a eleição. não se adapta aos fatos atuais, que eu quero que o ator quer lhe passar. Isso mesmo. Né? Bem interessante isso aí. Então, letra B. Trata-se de uma ferramenta para proteger a privacidade do usuário. Será? Sim. Seguimos. É considerado um sistema para leigos, já que não criptografa os dados. Se ele fala que criptografa para defender, então isso aqui já mata, né? A letra C, ó. Já arrisca ela aí. D. Tem sido utilizada para filtrar informações secretas de todos os países. O texto não diz isso. Esse programa faz isso. Mas o esquema não diz isso, entendeu? Se você for um cara influenciado, você marca isso aqui. Porque você vai pensar na sua opinião pessoal. Mas no texto não me disse isso. Então o que você pensa não interessa. Entendeu? Basicamente isso mesmo. O que você pensa não interessa. Você quer saber o que o autor quer lhe passar. Então D você corta. Desculpa. Tá falhando. Vou estar ruimzinha hoje. Letra E. Precisa desenvolver um sistema mais fácil para os usuários do dia a dia. Nada disso também, né? Ele não me diz isso. Não dificulta, né, velho? Ele não fala de desenvolver um sistema. Então, a correta é a letra B, de bola. É uma ferramenta para proteger a privacidade. Eu já sabia disso porque eu olhei passo a passo. Se você analisa uma imagem, se você adapta tudo e você não é influenciado pelos seus valores pessoais, você mata a questão. Certo, pessoal? Temos dúvidas? Não. É nesse tipo aí que a gente já vai entrar, nesse tipo de interpretação, e a gente já vai entrar aí, aos pouquinhos, para que vocês trabalhem esse tipo de Enem, as coisas, certo? E eu vou passar uma atividade fazendo isso, só interpretação de texto. Ok? Assunto não teremos essa semana, porque eu precisava ver como vocês saíam e o entendimento. Certo? Como eu falei, eu não vou forçar algo de vocês, não vou transgredir passos sem que vocês não saibam os procedimentos. Certo? Cleverton tá aí? Não? Beleza. Jonathan não, né? Também. Juan.
Juan, tá aí? Ele tá, acho que isso eu não Tá. falo pra ele. Hum. Sara. Juan falou pra gente agora. Sara tá aí? Deixa eu olhar aqui. Sara também disse que tá aí. Ah, tá aqui. Eu vi aqui. Vitor Eduardo. Presente. Beleza. Vitor Conceição. Presente. Beleza. Vitor Hugo. Beleza. Isso, né? Tá aí. Presente. Beleza. Então, pessoal, desejo que vocês fiquem atentos aí, certo? Às nossas atividades padrões, tá? Estou mandando lá no correção os assuntos e dicas para vocês como tá fazendo o processo intertextual, certo? E a atividade eu estou mandando até amanhã para vocês, ok? São uma atividade bem curta aí de algumas questões, certo? Só para a gente ter o processo intertextual tranquilo. E vocês irem melhorando nisso aí. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não. Por enquanto, Qualquer coisa é só chamar no direct, certo? Então é isso. Estão liberados, Certo. tá? Hasta la próxima, certo? Próxima semana nos vemos, ok? Valeu, tamo junto, galera. eu acho lá próximo. Até, viu? Se cuida. Valeu. Professor, hasta la Boa próxima. semana. Hasta la próxima.